Olá pessoal do oitavo ano, vamos então rever porcentagem, fazer uma revisão nesse novo modelo de vídeo, né, com um quadrozinho aqui que eu tenho. A gente vai fazer uma revisão. Na medida que a gente vai fazendo a revisão, a gente vai resolver a atividade que ficou para vocês, ok? A gente vai começar então revendo o que é uma porcentagem. Você vê aqui que eu coloquei uma figura para a gente tentar compreender melhor. A gente vai fazer uma relação entre a fração e a porcentagem para a gente tentar entender qual é o conceito de porcentagem. Veja, imagine que essa figura seja uma pizza, na qual ela foi dividida em 4 pedaços e as partes que foi comida, ela está pintada em um verde claro. E eu quero representar isso em uma fração. Como é que eu faço isso? Primeiro, no denominador, que fica embaixo, eu vou contar quantos pedaços foram divididos. Foi dividida a figura em 4 pedaços, então vou colocar 4 no denominador. E as partes que foram comidas, que foram 3, vou colocar no numerador. Nessa figura a gente vê então a representação da fração é 3/4. Quer dizer o seguinte, que de uma pizza dividida em 4 pedaços eu comi 3, certo? E a gente vai fazer a relação agora com a porcentagem para vocês verem como é simples. Olha, uma porcentagem, ela é baseada em uma parte que foi dividida, de uma figura que foi dividida em 100 pedaços. Essa eu coloquei 4 pedaços aqui, 4 na fração. Na porcentagem é uma figura, imagina uma figura que foi dividida em 100 pedaços pequenininhos, certo? E aí você, por exemplo, come 5. Eu não vou fazer a figura porque não tem como fazer uma figura tão detalhada com 100 pedaçozinhos, mas no outro vídeo a gente fez isso. Então, se eu comer 5, isso representa que eu comi 5% do que tinha, 5 por 100, 5 centésimos. Isso representa, então, essa fração representa uma porcentagem. Veja, toda porcentagem pode ser representada, então, por uma fração cujo denominador é o número 100, ok? Aí veja, se fosse calcular, por exemplo, 5% de 300, ok? 5% de 300. Como é que eu iria fazer isso mentalmente? Olha, assim como aqui, você vai imaginar assim, olha, se de cada 100 eu tomo 5, então em 300 tem 3 vezes 100, se cada 100 eu pego 5, tenho 5, 10, 15. Então mentalmente eu já calculei 5% de 300. Uma porcentagem, quando você vê 5%, isso quer dizer que em cada 100 eu vou pegar 5. Se fosse, por exemplo, 20% de 300, de novo, novamente, vamos lá. 20% de 300 novamente. Quanto é que daria? 20%, lembre, isso daqui pode ser representado numa fração. Isso quer dizer que em cada 100 eu pego 20. Então, 20% de 300 é quanto? Você vai fazer, se em cada 100 eu tenho 20 e 300 é 3 vezes 100, eu faço 20, 40, 60. Então, 20% de 300 é 60. E aqui a gente fez agora há pouco, 5% de 300 é 15, ok? Então veja, o que é que a gente pode dizer que uma porcentagem é? Uma porcentagem é uma fração por cento de uma quantidade. Eu vou colocar aqui. O que é uma porcentagem? É uma fração por cento, ok? De uma quantidade. É uma fração por cento, por 100. Uma fração de centésimos, certo?
E aí a gente vai então aprender a calcular. Por que que a gente tem que aprender outro método de calcular além desse que a gente fez em cabeça? Por exemplo, se a gente fosse calcular, deixa eu riscar isso daqui, 20% de 7, por exemplo, ficaria um pouquinho mais complicado, já que 7 não representa nenhuma quantidade de 100. Então a gente tem que aprender um método diferente, além desse que a gente fez de cabeça, para a gente conseguir calcular a porcentagem. E é o que a gente vai ver agora, certo? Vamos então para as contas, não é? Olha, existem vários modos de resolver porcentagem. O que eu vou usar é utilizando fração, porque eu acredito que esse método seja mais fácil de você conseguir resolver as suas questões sem necessidade de calculadora. Veja o primeiro exemplo, 20% de 4, ok? Como é que você vai fazer isso? Primeira coisa a fazer é você transformar esses 20% em uma fração. Vai ficar o 20 em cima. E quanto é que eu vou ter aqui embaixo? O 100, não é? Sempre vai ser o 100 que vai ficar embaixo. Então, 20% eu transformei na fração 20 centésimo vezes o valor que eu quero calcular a porcentagem, que é o 4. Agora, veja, o que é que eu vou fazer aqui? Vou multiplicar o 20 pelo 4, certo? Que é assim que você vai multiplicar sempre uma fração pelo número, o número de cima vezes o número de cima. 20 vezes 4. Quanto é que isso daqui vai dar? Vai dar 80, ok? E o 100, o que é que eu vou fazer? O 100, eu posso simplesmente repetir ele aqui, porque não tem nenhum número embaixo aqui para multiplicar. Se tivesse, por exemplo, um 2, eu faria multiplicação por 2, mas não tem, então eu só simplesmente repito. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou dividir 80 por 100. Existe um método muito fácil de você fazer isso. Como é que você vai fazer isso? Olha, toda vez que você vê o 100 embaixo, toda vez que você for trabalhar porcentagem, basta fazer o seguinte. Olha, não existe 2 zeros no 100, isso significa que deve existir dois números depois da vírgula, ok? Deve existir dois números depois da vírgula. E qual é os dois números depois da vírgula que tem? É o 80. Então, se tem que ficar dois números depois da vírgula, vai ficar 0,80, ok? Assim como 0,80 dividido por 100, se você fazer, vai dar 0,80. Então, 20% de 4 é 0,80, ok? Ou então, como se chama, 8 décimos. Veja no exemplo na letra B para a gente compreender isso melhor. 5% de 7. De novo, vou transformar isso daqui em uma fração. 5 fica em cima, quanto é que fica embaixo? Sempre o mesmo número, 100, não é? Vezes 7. Vou fazer 5 vezes 7. Vai dar quanto? Vai dar 35, ok? E o 100, o que é que eu vou fazer com ele? Tem número para multiplicar embaixo do 7? Não tem. Só vou repetir ele mais uma vez. E agora, qual vai ser a resposta? Mais uma vez, vou deixar dois números atrás da vírgula. Então vai ficar o 35 atrás da vírgula. Vai ficar 0,35. Eu faço uma divisão de 35 por 100 dá 0,35. Mas é como eu falo, você pode fazer isso simplesmente de cabeça, não precisa fazer conta, pensando da seguinte forma. Tem 2 zeros, eu tenho que deixar dois números atrás da vírgula, então tem que ficar o 35. Se aqui, por exemplo, fosse, deixa eu fazer um outro exemplo aqui. Se fosse 135 por 100, qual seria a resposta? A ideia é, vai ficar dois números na direita da vírgula, ó, no lado direito da vírgula, no lado direito da vírgula. Qual seria a resposta então? Seria 1,35. Dois números atrás da vírgula, porque sempre fica dois números atrás da vírgula. Aqui na letra D, 45% de 21. Veja,
Mais uma vez, transforma isso daqui e coloca ele na forma de fração. 45 centésimo vezes a porcentagem que eu quero saber, que é o 21, é igual a... Primeiro, o que é que eu vou fazer? Multiplicar o 45 vezes o 21. Isso daqui vai dar 945. Ok? O 100 embaixo de novo. Vou repetir ele, sempre eu repito. E vou fazer o que eu acabei de dizer. Sempre vai ficar dois números atrás da vírgula quando divide por 100. Você não precisa fazer nenhum tipo de conta. Dividiu por 100, dois números atrás da vírgula. E quais é os dois números que vai ficar na direita? É os primeiros daqui, olha. Isso daqui então vai ser 9,45. Sempre é os números do lado direito que vai ficar no lado direito da vírgula, ok? É como se ela tivesse passado daqui para cá, ok? Pronto, fácil. Eu vou deixar uma foto aí da atividade de mais 3 letras. Você para o vídeo e tenta fazer e depois vê a correção aqui, certo? Pronto? Vamos voltar então para as 3 questões, não é? Deixa eu apagar até enquanto vocês copiam as 3 questões aí no seu caderno. Vou refazer mais 3 questões aqui, 3 letras, para vocês responderem, né? Olha, então vocês vão ter que resolver essas 3 letras. Tomara que vocês tenham conseguido. Vamos então corrigi-las, ok? Letra A, 15% de 40, ok? Novamente, vou transformar ela em fração. 15 centésimo vezes 40, ok? Isso daqui vai dar quanto? Primeiro, 15 vezes 40, isso daqui vai dar 600. O 100 continua embaixo, ok? Mais uma vez, se está dividido por 100, os dois números da direita vai ficar no lado direito da vírgula. Olha, os dois números da direita, que é os dois zeros, vai ficar no lado da direita da vírgula. Pronto, resolveu a questão. Letra B, 5% de 12. 5% de 12. 5 vezes 12, 60. O 100 continua embaixo novamente, não é? Então 100. Mais uma vez, dividir por 100 tem que ter dois números na direita da vírgula. Coloca o zero e a vírgula, 60, certo? Dois números na direita da vírgula. 2% de 8, quanto é? 2 de 100 de 8 vezes 8, ok? 2% de 8. 2 vezes 8, 16. O 100 continua embaixo, porque não tem nada para multiplicar, não é? Vai ficar 100 dividido por 16. Mais uma vez, vou colocar dois números dos que tem em cima na direita. E aí está resolvida a conta. Na direita da vírgula, né? Como não tem nenhum número aqui, eu tenho que colocar o 0,16 para poder. Se tivesse um 5 aqui, por exemplo, se fosse 5, 16 por 100, como era que ficaria? Ficaria 5,16, ok? Olha, coloquei dois números da direita na direita da vírgula. Coloquei dois números da direita na direita da vírgula. Quem quiser fazer a divisão também faz a divisão e vai chegar ao mesmo resultado, ok? A divisão seria 516 por 100 nesse caso e aqui 16 por 100 nesse outro caso, que daria 0,16. Mas o importante é vocês tentar entender isso de cabeça, porque assim vocês conseguem calcular isso daí mentalmente, ok? Então vamos para o próximo conteúdo, não é? Neste tópico a gente já vai resolver as questões da atividade, desconto e acréscimo. É muito simples. Quando houver um desconto,
depois que você calcular a porcentagem de um número, depois que você calcular a porcentagem de um número, no desconto faz uma conta de menos. E no acréscimo, depois que você calcula a porcentagem de um número, você faz uma conta de mais. Vamos resolver a segunda e a terceira questão, depois a gente volta para a primeira. Veja a segunda. Uma blusa que custa R$80 a prazo tem 10% de desconto à vista. Caso seja comprado à vista, qual será o valor pago? Então, na segunda questão, 10% você vai calcular de quanto? De 80, né? Na segunda questão, você vai calcular 10% de 80. Deixa eu pegar aqui meu lápis. Olha, segunda questão, 10% de 80. Como é que vai fazer isso? Simples. Mesmo jeito que a gente vinha fazendo, olha. 10% é 10 centésimos vezes 80. Igual a... Faz a conta. 10 vezes 80, 800. O 100 não tem nada para multiplicar. Eu só vou repetir ele aqui embaixo. Mais uma vez, dividindo por 100, eu vou ter que deixar dois números à direita da vírgula. Quais são os dois? Os dois da direita aqui também. Vai ficar então na resposta 8,00. Dois números na resposta. Então veja, 8,00, isso daqui é igual a R$8. Só o 8, né? Deixa a zoada passar. Pronto. Veja, na segunda questão está falando um desconto à vista. Se está falando em desconto, vai fazer uma conta de mais ou de menos agora? Uma operação de menos, não é? Então a resposta vai ser 80 menos 8, que vai ser igual... Vou colocar o R de resposta aqui. 80 menos 8 igual a 72. Essa é a resposta da primeira questão. E é só isso, não é? Simples. Agora veja a terceira. Você tem um boleto a pagar de R$800. Caso passe da data de pagamento, será cobrado 5% a mais. Ou seja, é um acréscimo, né? Quanto deverás pagar se passar da data de pagamento? Então vamos calcular esse acréscimo. É 5% na terceira questão. 5% de R$800, é isso? É. 5% de R$800. Veja, mais uma vez, reescrevendo isso daqui na forma de porcentagem, 5% de 800. Isso daqui vai ser igual. Multiplica 5 vezes 800. Quanto é que isso daí vai dar? Vai dar, deixa eu ver, 4.000. 100 embaixo, continua o 100 embaixo. Mais uma vez a técnica de deixar dois números à direita da vírgula. Então vai ser esses dois números, né? Os dois zeros vai ser 40,00. Ou seja, R$40. Então, ele está falando em quê? Em acréscimo ou desconto? Se ele vai cobrar mais, é acréscimo ou desconto? É acréscimo, não é? Então, a resposta é uma continha de mais, no finalzinho, 800 mais 40, R$840 é a resposta. Se você passar um dia, então, passará a dever pelo boleto R$840, certo? Por enquanto, de porcentagem básica é isso. Aí a gente vai para um outro tópico e um outro vídeo agora, não é? Veja o segundo vídeo.